Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Segunda semana do ano e celebramos a democracia e liberdade em Cabo Verde. E num país livre e democrático, todos os elementos constituintes, desde o governo, sindicatos, movimentos sociais, associações e o próprio cidadão, devem atuar de forma a respeitar a liberdade e cumprir com a vontade geral do povo. É vontade do povo cabo-verdiano que os seus direitos de consumidor sejam sempre respeitados e a ADECO existe para que a sua voz seja escutada. Continue na nossa companhia. Um consumidor e povo informado é mais poderoso. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO mencionada num relatório da FAO de 2021 sobre as organizações de consumidores e o direito à alimentação adequada. 23 anos da Lei de Defesa do Consumidor, a ADECO explica que situações a nossa Lei do Consumidor deveria prever para deixar mais atual. A voz do consumidor sobre a qualidade da prestação de serviços públicos em Cabo Verde. Em informação jurídica, saiba se o consumidor tem direito à qualidade dos serviços públicos. A ADECO responde sobre o que fazer em situações de barulho da vizinhança. A ADECO foi digna de menção no relatório da FAO de 2021 sobre as organizações de consumidores e o direito à alimentação adequada. As atividades levadas a cabo pela ADECO no âmbito da promoção do direito humano à alimentação adequada foram dignas de reconhecimento em organizações de consumidores em ação, uma coleção de práticas de condução do direito à alimentação adequada. Documento complementar do relatório da FAO, a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. O objetivo do documento é divulgar o trabalho de uma seleção de organizações de consumidores em todo o mundo e também trazer ao primeiro plano as experiências e capacidades dessas organizações, membros da Consumers International, e o seu importante trabalho de apoio nas áreas como a segurança alimentar, a nutrição, preços justos, a agricultura sustentável, perda e desperdício de alimentos, rotulagem, saúde e bem-estar. Tudo para promover os direitos alimentares e transformação sustentável dos sistemas, principalmente no contexto da Covid-19. Semana da Democracia e Liberdade em Cabo Verde e, obviamente, não poderia faltar a nossa rúbrica A Voz do Consumidor, que desta vez dá voz a consumidores de Cabo Verde para falar sobre a qualidade da prestação de serviços públicos no país. Atendimento na função pública. Ele é um assunto bastante complicado e a gente tem que separar duas coisas, que é a função pública e a pessoa é que te atendeu na função pública. Se eu vejo, é culpa daquela pessoa, do tratamento que ele está dando. Mas se eu vejo também burocracias, é pessoas que estão preparadas. Então, a culpa é daquela instituição. Porque se você tem alguém à frente de uma instituição para dar informação, para dar acompanhamento, para atendimento ao público, as pessoas têm que estar preparadas. É muito complicado que você dirigir a repartições e você tem que ir uma vez, duas vezes, três vezes para resolver só um assunto. E também educação. Educação tem um papel importante, porque nem toda gente está preparada para isso. Nem toda gente está preparada para estar à frente, que é para atender pessoas. Em relação a serviços públicos, a maioria de vezes que quem chega lá, eles atendem direito. Nós chamamos de melhorar em alguns aspectos, apesar mais e atenção ao consumidor. E também prestar dúvida naquilo que o consumidor tem dúvida e esclarecer tudo que tem a ver com o consumidor. Nesse momento, eu chamo a Câmara de Televisão Coisa Verde, como eu também tenho minhas problemas com o filho. Sempre andar para a Câmara, está dando um apoio, está chamando para buscar tal coisa. E ficar, não está chamando, mas está tudo direito para ali, vou entender. Os serviços públicos de Cabo Verde são alvos de críticas constantes no que diz respeito à sua qualidade. A pergunta que se faz é: o consumidor tem direito à qualidade dos serviços públicos? O jurista Éder Brito nos esclarece em informação jurídica. O tema dos serviços públicos
é um tema bastante complexo e um tema bastante vasto, que engloba desde a administração direta do Estado, a administração indireta, como também a administração das autarquias. Por isso vamos tentar cingir-nos somente à qualidade da prestação do serviço público ao cidadão, ao consumidor. Convém inicialmente dizer que a prestação do serviço público, o serviço público, é um serviço que está em função do cidadão. O seu propósito é servir o cidadão. O propósito do funcionário público, quando a sua função é servir o cidadão, é prestar-lhe um serviço. Isso porque o salário dos funcionários públicos são definidos pelo orçamento do Estado. E o que é que acontece? É que boa parte desse orçamento, a sua receita, advém do que é pago pelos impostos por cada um dos cidadãos, impostos, taxas, etc. E nessa constante, o cidadão, quando vai ao serviço, quando vai pedir que lhe seja prestado um serviço, ele já pagou indiretamente por esse serviço. Tirando, obviamente, os custos de emolumentos e custos especificados, por vezes, na medida da prestação de um determinado serviço. Ou seja, pagas indiretamente e pagas diretamente também. E o que é que acontece? É que, havendo esse pagamento, havendo esse investimento, obviamente que o cidadão, o consumidor, tem o direito a um serviço com qualidade, a um serviço prestado de fórmula célere. E é nesta medida, é nesta questão, é que a administração pública tem de respeitar determinados princípios. O princípio da qualidade, o princípio da celeridade, o princípio da inclusão e participação do cidadão consumidor. Este último princípio é muito importante porque a administração, embora seja prestada por um conjunto de técnicos, a administração deve permitir a participação do cidadão no que respeita a informar-lhe constantemente do que é que se está a passar com o seu processo, das decisões que foram tomadas, do atraso, porquê do atraso, de qual o tempo razoável. Ou seja, é um direito à informação que deverá incluir o cidadão. Além do que é que já se disse, deverão obrigatoriamente respeitar todos os direitos do consumidor. A prestação do serviço público deverá respeitar os direitos do consumidor. O direito à qualidade dos bens e serviços, o direito à informação, entre os vários outros direitos existentes que permitem a defesa do consumidor. Além disso, nós temos na nossa legislação a definição do que é que são serviços públicos essenciais, como, por exemplo, os serviços de fornecimento de água, eletricidade e telefonia são considerados pela nossa lei serviço essencial. E assim tem na sua estrutura uma legislação específica para gerir-lhes que protege o cidadão, que protege o consumidor e define padrões de qualidade. Obviamente, o que é que acontece com muita frequência é que esses padrões de qualidade não são respeitados. E é então que entram as agências reguladoras independentes, que têm então de fazer a fiscalização e garantir que esses padrões de qualidade sejam devidamente cumpridos. Portanto, deve-se chamar a atenção para cada um desses players no constante da qualidade do serviço
da prestação do serviço público. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça e Trabalho. A DECO responde a um consumidor que quer saber o que fazer em casos de barulho da vizinhança. Saiba o que fazer em situações específicas com a jurista Janils Oliveira. Ruído de vizinhança é todo o som associado ao uso habitacional e as atividades que lhe são inerentes, produzido diretamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua guarda ou animal colocado à sua responsabilidade, que pela sua duração, repetição e intensidade seja suscetível de afetar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança. Por outras palavras, ruído de vizinhança é todo o barulho que se faz sentir dentro da sua casa, mas que é ouvido pelos vizinhos e os incomoda. Existem vários casos em que o ruído se torna incomodativo, como por exemplo, a música muito alta. Esse ruído é suscetível de incomodar os vizinhos. Se o som alto for contínuo, é possível solicitar uma perícia às autoridades policiais. O cão a ladrar. Se o animal tiver todo o dia a ladrar, isto causará incômodo e é motivo para se reclamar. Criança a brincar. As crianças podem e devem brincar dentro da casa, porém, as brincadeiras que excedem os limites, por exemplo, bater com as portas ou gritar, jogar a bola, são atividades em que causam incômodo aos vizinhos. Obras no prédio. As obras de recuperação ou remodelação ou conservação realizados no interior de edifícios destinados à habitação, comércio ou serviço que constituam fonte de ruído apenas podem ser realizadas nos dias úteis, entre as 7 e as 20 horas, e sábados até às 16 horas, com suspensão no intervalo entre as 3 e as 14 horas, não se encontrando sujeito à licença especial de ruído. Além disso, o responsável pela execução das obras deve afixar em local acessível aos moradores do edifício um aviso com a duração prevista das obras, quando possível, o período do dia no qual se prevê que o ruído seja mais intenso. No entanto, em caso de obras urgentes, para evitar ou reduzir o perigo de produção de danos para pessoas ou bens, não se aplica as referidas limitações. A primeira abordagem deve ser tentar falar diretamente com o vizinho que está a fazer o barulho e sensibilizá-lo para o fato de estar a ser lesado pelos ruídos produzidos na sua casa. Se depois dessa conversa, que deve ser em tom amigável, os barulhos do vizinho persistirem, a solução é chamar as autoridades policiais. Essa foi a missão de hoje. Gratos pela sua audiência e pelo apoio de todos os cabo-verdianos sócios da ADECO. Se você que nos acaba de assistir ainda não é sócio, saiba que é muito fácil apoiar a causa da defesa dos direitos dos consumidores. Basta associar-se à ADECO e pagar uma cota mínima de 100 escudo mensal. A ADECO está disponível para os sócios e consumidores em geral através dos nossos contatos em rodapé. Siga todas as atividades e programas da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube. Leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira, à mesma hora, porque juntos somos mais fortes.